A paz do Senhor Jesus, você está assistindo o canal Escola Bíblica na Rede e hoje vamos ver mais um estudo e o tema do estudo de hoje é Manietar o Valente. Seja bem-vindo e continue conosco mais um pouquinho em nome de Jesus. Amados, nós vamos ler um texto que está no livro de Marcos capítulo 3, versículo 27, que diz assim: Ninguém pode roubar os bens do valente entrando em sua casa, se primeiro não manietar o valente, e então roubará a sua casa. Queridos, veja bem, a Bíblia ela é muito clara nesse texto quando ela coloca dois personagens, o valente e o ladrão. E veja bem que nós olhando para isso, nós temos ainda um alvo principal que é os bens do valente. Agora, o que eu quero esclarecer para você, porque eu tenho visto que algumas pessoas têm tido essa dúvida: quem é o valente, quem é o ladrão? Será que o valente é o diabo e nós vamos manietar? Inclusive, se você pesquisar na internet, você vai ver que algumas igrejas têm feito campanhas para manietar o valente. Então há um desentendimento nesse texto aqui do que Jesus realmente queria dizer. E nós vamos procurar entender, à luz da Bíblia, de um jeito mais prático, de um jeito simples, o que Jesus está realmente dizendo aqui nesse texto. Veja bem, amado irmão e irmã, que o texto diz que há um ladrão, há um valente e há um alvo, que são os bens do valente. Quem é o ladrão e quem é o valente? Algumas igrejas têm pensado, alguns irmãos têm pensado que o valente é o diabo. Mas eu quero esclarecer para você que o que Jesus está dizendo aqui é que o valente não é o diabo. O diabo é o ladrão, o valente é você. Você é o valente de Deus, você é aquele que foi escolhido para a batalha, para a guerra, o soldado de Deus. Você é o valente. E quando a Bíblia diz aqui, como também diz lá em Lucas 11 e 21, que o valente deve guardar a sua casa armado, preparado para combater contra o mal, está falando de você. Lá em Lucas 11 e 21, nós vamos ler também, diz assim: Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Então não é o diabo o valente, mas o valente é você. E eu quero te dizer, neste estudo de hoje, que há uma grande preocupação em relação ao valente, que é você, e em relação ao diabo, que é o ladrão, que está tentando roubar os teus bens. O bem mais precioso que você tem, com certeza, é a sua alma. Mas também você tem outros bens importantes e preciosos, como a sua família, os seus filhos, o seu esposo, a sua esposa, o seu trabalho, a sua vida, quem sabe o seu comércio. Algumas coisas mais você tem também de preciosos que são juntados na sua vida. E o diabo tem intenção de ferir e de roubar esses bens. A sua família, o seu trabalho, a sua vida na igreja e também, principalmente, a tua alma. Mas para que o diabo faça isso, o texto nos explica, a Bíblia nos leva a entender que ele tem uma estratégia para fazer isso. E a estratégia dele é manietar. O que significa manietar? Amarrar, prender, aprisionar, de forma que você não consegue se libertar ou se locomover. Então o diabo tenta de alguma maneira manietar os valentes, aprisionar os valentes, para que depois ele vá aos poucos saqueando os bens dele, tomando aos poucos os bens que aquele valente tem, aquilo que Deus deu para ele. Agora deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho visto, tenho presenciado, dentro das igrejas de Deus, infelizmente, há muitos valentes amarrados, manietados, presos. Como presos? Através do pecado. O pecado tem aprisionado muitos irmãos, muitas irmãs, muitos jovens, muitos valentes de Deus, que poderiam estar na guerra, lutando, guardando a sua casa, protegendo os seus bens. Estão presos, porque cometeram pecados e não conseguem confessar. Então, nesse estudo eu quero te dizer, se você que está ouvindo esta mensagem, você é um valente que foi aprisionado, que tem pecados para ser confessado, que não conseguiu ainda se libertar, eu quero te convidar para confessar o teu pecado, para quebrar essas correntes. Quebre as correntes que te aprisionam. Confesse o seu pecado e assim Jesus poderá te libertar.
e você sairá das mãos do diabo. E assim você voltará novamente a proteger a tua casa, proteger a tua vida espiritual e a tua vida material. E assim se libertará das mãos do inimigo que tem manietado muitos cristãos. Olha, eu tenho realmente visto que muitos têm passado por essa dificuldade. Nós temos aconselhado, confesse o seu pecado, se liberte, porque o diabo quer realmente isso, manietar o valente, aprisionar o valente, para que ele fique preso e não consiga se libertar. Então o convite para você nesse estudo é: confesse o seu pecado, não deixe que o diabo te aprisione, que o diabo te vença, que o diabo te derrote, te deixe amarrado por um simples pecado, por uma coisa que você acha que é difícil, que é feio confessar para a sociedade. Para Deus, nada é impossível. Lembre do ladrão na cruz. Para que pecado maior naquela época do que o que aquele ladrão fazia? Mas Jesus o perdoou, assim como ele vai perdoar você. Ele está esperando você tomar uma atitude. Porque a Bíblia diz, como nós lemos em Lucas, o valente precisa guardar armado a sua casa. Se defender, armado significa defender. Essas defesas são o sangue de Jesus, a oração, o louvor, a humildade, confessar o pecado, vigiar, fugir da aparência do mal, resistir o diabo e principalmente a palavra de Deus. É uma das armas mais poderosas. Então nós não estamos falando de armas humanas, armas fabricadas, mas armas espirituais que Deus disponibilizou para os seus valentes. Então você, amado, é um valente de Deus. Eu quero te convidar para se libertar desta prisão, desta amarração que o diabo fez com você. E nós oraremos por ti, estaremos te ajudando em oração, para que você seja liberto e você possa guardar a tua casa. Manietar o valente é o que o diabo quer. O valente é você, o ladrão é o diabo. E os bens é a tua alma, a tua família, aquilo que você tem, aquilo que Deus te deu. E isso ele vai tentar roubar depois que ele te manietar. Se você ainda não está manietado, use estas armas que nós acabamos de citar. Se você estiver manietado, preso, primeiramente, confesse o teu pecado e depois você vai voltar aos pés de Cristo e vai alcançar a vitória em nome do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Eu quero te convidar para mais uma coisa. Inscreva-se aqui no nosso canal, curta os nossos vídeos, clique em gostei, compartilhe nas suas redes sociais para que a palavra de Deus possa alcançar mais pessoas. Neste caso, pessoas que possam estar sendo presas, manietadas por algum pecado e com medo de confessar, continuam aprisionadas, para que eles possam ouvir a mensagem e assim se libertar em nome do Senhor Jesus. Nos ajude a divulgar a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.